Você está em sono profundo. De repente, você acorda antes mesmo do amanhecer. Não por causa do rosnado de animal selvagem, mas por causa de frio congelante que penetra até os ossos. O seu corpo está tremendo violentamente, os seus dentes batendo incontrolavelmente. Cada respiração que você solta forma uma densa nuvem branca no ar. A temperatura lá fora caiu abaixo de zero. A fogueira que você construiu na noite passada agora não passa de algumas brasas vermelhas brilhantes. A pele de animal enrolada nos seus ombros escorregou enquanto você sonava. Dos seus pés deslizou acidentalmente para fora da sua cama de grama seca e agora está descansando diretamente no chão de terra congelada. Você não tem aquecimento central. Você não tem saco de dormir para temperaturas negativas. Você não tem uma jaqueta de plumas ultra leve. E a loja de roupas de inverno mais próxima não vai abrir por mais 30.000 anos. Então, como os nossos ancestrais conseguiram sobreviver a invernos brutais, noites congelantes que poderiam facilmente matar uma pessoa desprotegida em apenas algumas horas? Para entender isso, precisamos mudar completamente a forma como olhamos para o frio. O frio não é uma substância que se esgueira para dentro do seu corpo. O corpo humano é essencialmente uma minúscula fornalha, queimando energia constantemente para gerar calor. Você sente frio quando o calor que escapa do seu corpo sai mais rápido do que a sua fornalha interna consegue repor. O calor não desaparece simplesmente no ar. Ele escapa através de vários caminhos implacáveis. É arrancado da sua pele por uma forte rajada de vento. É sugado quando a sua pele nua toca o chão congelado, rochas ou neve. A perda de calor se multiplica exponencialmente se as suas roupas ou o seu corpo ficarem molhados. O seu corpo está constantemente irradiando calor para o ambiente ao redor, exatamente como uma lâmpada acesa. Portanto, a questão definitiva de sobrevivência não é apenas como fazemos calor. A questão decisiva é como o aprisionamos. E é aqui que precisamos despedaçar o maior estereótipo da cultura pop sobre a pré-história. Quando pensamos em homens das cavernas, os filmes geralmente os retratam como caras musculosos, sem camisa, usando uma minúscula tanga de couro, carregando uma lança descalços por uma nevasca. A verdade é que só porque eles não tinham poliéster sintético, não significa que não tivessem roupas de verdade. Grupos humanos vivendo em climas frios quase certamente desenvolveram sistemas de roupas incrivelmente complexos. Capas grossas de pele, múltiplas camadas de couro, calças sob medida, faixas para as pernas, capuzes e forros isolantes feitos de grama seca ou materiais vegetais macios. Mas por que raramente vemos isso em museus? Ferramentas de pedra e ossos de anime podem sobreviver por centenas de milhares de anos. Mas couro curtido, pelo de animal, tendões e fibras vegetais, os materiais primários das roupas antigas, são orgânicos. Eles apodrecem, decaem e desaparecem, sem deixar único rastro. Isso criou uma ilusão massiva na arqueologia. Nós encontramos as ferramentas de pedra, mas não encontramos as roupas. Então, subconscientemente, assumimos que eles mal usavam qualquer coisa. No entanto, a ausência de casacos de inverno pré-históricos não significa a ausência de casacos. Significa simplesmente que ferramentas de pedra sobrevivem ao tempo muito melhor do que peles de animais. Na realidade, os raspadores de couro de pedra, sovelas e agulhas de osso, com furos que nós encontramos, são os fantasmas de uma tecnologia de roupas altamente sofisticada que desapareceu para sempre. Essa tecnologia nasceu para combater o maior inimigo do inverno. Não era o número negativo em termômetro,
Era o vento. Imagine estar ao ar livre num dia congelante, mas completamente sem vento. A camada de ar bem próxima à sua pele é aquecida pelo calor do seu corpo, agindo como suéter invisível. Mas quando o vento sopra, ele arranca violentamente essa camada de ar quente, substituindo-a por ar frio e fresco. Ele força o seu corpo a aquecer uma nova camada de ar tudo de novo. Por causa disso, o primeiro e mais crucial trabalho de um abrigo de inverno não é criar calor. É impedir que o vento o roube. Um abrigo antigo não precisava ser perfeitamente selado e aconchegante como uma casa moderna. Ele só precisava fazer uma coisa: transformar vendaval estrondoso em uma brisa suave, transformar uma planície aberta e varrida pelo vento em espaço relativamente calmo. Eles podiam utilizar uma saliência rochosa, construir uma parede de galhos entrelaçados, construir uma barraca baixa em forma de cúpula coberta com peles, ou simplesmente cavar abrigo raso no lado protegido de uma colina. Abrigo que bloqueia o vento é a primeiríssima tecnologia usada para evitar que a fornalha do seu corpo se apague. Mas o fogo nos tempos pré-históricos era muito mais do que apenas uma luz laranja brilhante. Ele funcionava como órgão externo do corpo humano. Ele aquecia carne, escava peles de animais encharcadas, derretia a neve para obter água potável, cozinhava alimentos, tornando as calorias muito mais fáceis de serem absorvidas pelo corpo, preservava brasas quentes para o dia seguinte e até aquecia as pedras e a terra sob o acampamento. Mas, ao contrário de aquecedor elétrico moderno, onde você apenas aperta botão, fogo pré-histórico era uma criatura viva que estava constantemente tentando morrer. A lenha tinha que ser calculada e recolhida com bastante antecedência. Galhos úmidos tinham que ser secos estrategicamente. Você tinha que proteger as chamas da chuva e dos ventos fortes. A fumaça precisava de caminho de ventilação para não sufocar o grupo inteiro. As crianças tinham que ser mantidas a uma distância segura. E o mais importante, alguém tinha que assumir a responsabilidade de manter as brasas vivas durante a longa e escura noite. Em ambiente congelante, iniciar fogo do zero era incrivelmente difícil. A maior tecnologia de aquecimento não era necessariamente fazer fogo, mas saber como preservar o fogo de hoje, até chegar o amanhã. O terceiro sistema é o que criou casulo quente abraçado ao redor do corpo, a pele de animal, pelego pelo. Uma pele grossa não gera calor automaticamente. Ela funciona como uma armadilha massiva e brilhante. Milhões de pelos individuais de animais se emaranham para criar minúsculos espaços vazios, microscópicos, aprisionando uma camada de ar estagnado. O ar estagnado é incrivelmente difícil de mover, criando uma zona de amortecimento perfeita que retarda drasticamente a fuga do calor do seu corpo para o mundo congelante. Os humanos podiam jogar uma pele gigante sobre os ombros, colocando o lado com pelo para dentro para manter o ar preso contra a pele e usando o couro liso por fora para bloquear o vento e a neve. Elas podiam enrolar os braços individualmente, amarrar a parte inferior das pernas firmemente ou transformar grandes peles em cobertores grossos para dormir. Mas, se você apenas usar uma pele solta amarrada com único barbante, toda vez que der passo, o vento soprará nas frestas e o calor se espalhará para fora. Uma verdadeira vestimenta de inverno precisa abraçar o corpo firmemente. E é exatamente aí que a agulha de costura de osso fez a sua entrada. A agulha de osso com furo não inventou as roupas, mas foi a ferramenta que criou roupas sob medida. Antes da agulha, os humanos podiam usar sovelas afiadas
para fazer furos no couro, depois passar tendões de animais ou fibras vegetais para amarrá-los, muito parecido com amarrar sapato moderno. No entanto, a gala com furo permite pontos minúsculos e apertados e costuras uniformes e seguras. Ela permitia que os humanos costurassem mangas longas sob medida, calças ajustadas, capuzes confortáveis, luvas e, o mais importante, sapatos fechados que se enrolavam perfeitamente ao redor do pé. Ela permitia que peças diferentes fossem costuradas perfeitamente, minimizando as frestas ao redor dos pulsos, tornozelos e cintura. A agulha de costura não foi inventada para deixar as roupas mais bonitas. Ela foi inventada para selar as frestas, por onde o inverno poderia se esgueirar. Mas, mesmo que o seu torso esteja envolto em 3 camadas de pele grossa, se você esquecer a sua cabeça, as suas mãos e os seus pés, você ainda estará jogando jogo mortal com o inverno. Os pés estão em contato direto com o chão congelado ou com a neve. Os dedos precisam permanecer altamente destros para segurar uma lança, acender fogo ou fabricar ferramentas. O rosto e o pescoço são os mais vulneráveis ao congelamento por ventos cortantes. Sapato de inverno antigo e simples poderia consistir em pedaço de couro macio e flexível, enrolado no pé e amarrado firmemente no tornozelo. Mas o verdadeiro segredo estava do lado de dentro. Eles enchiam o interior dessa bolsa de couro com grama seca, musgo macio ou pelo de animal solto para criar forro acolchoado, isolante e que absorvesse a umidade. E quando esse forro ficava molhado de suor ou neve derretida, ele podia ser facilmente retirado, seco perto do fogo e reutilizado. Materiais molhados conduzem calor incrivelmente rápido, então manter os pés secos muitas vezes era o fator decisivo se o grupo inteiro poderia continuar se movendo ou não. Falando em condução de calor, há sistema criticamente importante que quase sempre é esquecido: o chão em que você dorme. Mesmo se você estiver dentro de uma barraca à prova de vento com fogo estrondoso por perto, se você deitar as costas diretamente na terra congelada, a terra vai lenta, paciente e implacavelmente sugar o calor direto do seu corpo. Por causa disso, o quarto sistema de aquecimento é: nunca deite diretamente no chão. Eles criavam camas isolantes. Ao colocar uma camada grossa de pequenos galhos, depois cobri-la com grama seca, folhas caídas e, finalmente, peles de animais, eles separavam com sucesso os seus corpos da terra congelada. Isso aprisionava uma camada de ar isolante, bloqueava a umidade do solo, protegia as roupas da lama e permitia que eles substituíssem facilmente seções se ficassem molhadas. O fogo aquecia o ar ao redor deles, mas a cama impedia que a terra congelada roubasse esse calor de volta. No entanto, todos os casacos de pele, barracas e grama seca do mundo servem apenas para retardar a perda de calor. A fonte real do calor deve vir de dentro. E o quinto sistema é exatamente esse: o corpo é a fornalha e a comida é o combustível. Quando você sente frio, o seu corpo treme. Essa é uma contração muscular contínua projetada para gerar calor. Mover-se, caminhar e cortar lenha também geram calor. Mas ambos os processos consomem uma quantidade massiva de calorias. Em ambiente congelante, grupo de humanos precisava consumir comida suficiente, não apenas para manter a temperatura central do corpo, mas para ter energia suficiente para caminhar quilômetros em busca de lenha, consertar abrigos, processar couro, cuidar de crianças e continuar caçando. A gordura animal tornou-se uma fonte de energia densa e incrivelmente preciosa. As dietas flutuavam descontroladamente dependendo do ambiente da estação, mas a regra universal nunca mudava.
O isolamento apenas protege o calor da fornalha. Ele nunca pode substituir a lenha. Uma pessoa vestida calorosamente que está morrendo de fome, ainda assim vai congelar lentamente até a morte. Muitas pessoas costumam se perguntar: os humanos antigos, como os neandertais, evoluíram para suportar o frio melhor do que nós? A verdade é que algumas populações humanas antigas possuíam características anatômicas que ajudavam a reduzir a perda de calor. Uma constituição mais atarracada, peito mais largo e membros relativamente mais curtos, o que maximizava a sua massa corporal, enquanto minimizava a área da superfície exposta ao ar congelante. As suas cavidades nasais e tratos respiratórios também podem ter se adaptado para aquecer pouco o ar frio antes que chegasse aos pulmões. Mas essas adaptações biológicas forneceram apenas uma ligeira vantagem. Elas absolutamente não os transformaram em criaturas imortais, e a prova de Gelo. Não importa quão atarracados e robustos fossem os seus corpos, eles ainda não conseguiriam sobreviver a inverno rigoroso sem roupas, fogo, abrigo, comida abundante e, o mais importante, cooperação. E isso nos leva ao sexto sistema de aquecimento. Múltiplos corpos criando uma zona térmica compartilhada. Quando indivíduo dorme sozinho ao ar livre, o calor do seu corpo irradia inutilmente em todas as direções. Mas quando várias pessoas se reúnem dentro de abrigo pequeno e fechado, elas se sentam juntas ao redor do fogo. Elas dormem de costas umas para as outras, para compartilhar o calor corporal. Elas colocam os bebês no centro absoluto, o local mais quente e seguro. Compartilham grandes peles de animais, apoiam os doentes ou exaustos, revezam-se acordando para cuidar do fogo e unem as suas energias para recolher lenha e consertar o abrigo muito mais rápido do que qualquer indivíduo conseguiria. O calor nem sempre foi propriedade individual. Às vezes, o calor era algo que o grupo inteiro produzia junto. Uma criança pequena não pode cortar lenha, não pode costurar peles, não pode cuidar de fogo e não pode caçar a sua própria comida. A capacidade de sobreviver à era do gelo não foi apenas uma história celebrando o caçador mais forte e resistente. É a história de grupo criando sistema robusto o suficiente para proteger os membros mais fracos que ainda não podiam se proteger. Agora, vamos voltar no tempo e experimentar uma noite de inverno dezenas de milhares de anos atrás. O sol ainda não se pôs, mas a batalha para se manter aquecido começou horas atrás. Uma grande pilha de lenha já está montada perto do acampamento. Troncos úmidos são cuidadosamente apoiados perto das chamas para secar lentamente. Todo mundo verifica meticulosamente as costuras da tenda para garantir que nenhuma corrente de ar congelante consiga passar. A cama de grama seca é afofada e reabastecida. A comida é cozida e as calorias são consumidas enquanto ainda há luz do dia suficiente. Ancião verifica a direção do vento uma última vez. Quando a escuridão cai e a temperatura despenca, tudo se aperta. Capas de pele são puxadas para cima e amarradas firmemente. As crianças são movidas para o canto mais profundo e protegido do vento do abrigo. Quaisquer roupas ou peles molhadas são estritamente mantidas longe da área de dormir. O fogo não é uma fogueira enorme e estrondosa. Ele é mantido em nível moderado e constante, quente o suficiente para sobreviver, mas altamente eficiente em termos de combustível. No silêncio da meia-noite, uma sombra se senta silenciosamente. Eles juntam as brasas brilhantes, colocam suavemente alguns pequenos galhos em cima, fecham uma aba de vento que havia se aberto e habilmente ajeitam cobertor de pele ao redor de uma criança tremendo.
Não há único momento heróico que o salve. A tenda sozinha não o salva. O fogo, por si só, não o salva. As roupas de pele também não. É o sistema inteiro que o salva. Cada pequeno componente está constantemente trabalhando para evitar que os outros componentes falhem. Nós, humanos modernos, grupos a mangas sob medida, zíperas, costuras perfeitamente retas, tecidos lisos e tamanhos padrão, como P, M ou G. Mas em termos de pura função de sobrevivência, as roupas só precisam fazer algumas coisas. Prender o ar, bloquear o vento, manter você relativamente seco, permitir que você se mova livremente para caçar e proteger as suas extremidades vulneráveis. Uma pele de animal meticulosamente raspada, inteligentemente amarrada e combinada como uma camada interna de grama seca. É uma peça incrivelmente sofisticada de tecnologia de sobrevivência, mesmo não se pareça com uma roupa de luxo no seu armário. As primeiríssimas roupas da humanidade podiam não parecer grande coisa. Mas uma nevasca de inverno não se importa se você parece estar na moda ou não. Raspadores de couro, sovelas e agulhas de osso não são apenas artefatos antigos contando uma história sobre a moda pré-histórica. Eles contam a história da audácia humana. Graças àqueles pedaços de pele de animal, os humanos puderam pisar com ousadia nos ambientes mais severos e congelantes da Terra. Lugares onde, com a pele nua, teriam morrido em uma única noite. As roupas não apenas cobriram o corpo. A tecnologia de roupas permitiu que os humanos empacotassem pequeno pedaço do clima quente e tropical e o carregassem consigo por todo o mundo. Vamos ver como nos mantemos aquecidos no mundo moderno. Você entra na sua casa, aperta botão ou gira mostrador de termostato e o ambiente esquenta. Mas o sistema massivo por trás desse botão está completamente escondido da vista. Usinas de energia gigantes, redes extensas de dutos, isolamento de fibra de vidro de alta tecnologia, vidro temperado duplo, roupas industriais produzidas em massa e uma cadeia global de suprimento de combustível. Nós não nos tornamos imunes ao frio, na verdade. Nós apenas tornamos os nossos sistemas de aquecimento infinitamente maiores, mais estáveis, mais invisíveis e vastamente menos dependentes das habilidades de sobrevivência de qualquer indivíduo. Antigo abrigo de inverno tornava o calor incrivelmente tangível e visível. Você podia ver o fogo, tocar na lenha, sentir o cheiro das peles de animais, e podia olhar diretamente nos olhos das pessoas que estavam trabalhando com você para manter aquele sistema vivo. Hoje, escondemos esse exato mesmo problema de sobrevivência atrás de uma parede de gesso e de aparelho de ar-condicionado. Vamos voltar àquele anoitecer congelante do começo. As brasas estão brilhando em vermelho vivo novamente. Alguém acabou de jogar alguns galhos secos. Uma mão puxa cobertor de pele mais alto sobre uma criança adormecida. Outra mão prende firmemente as amarrações de couro ao redor de pé. Lá fora, a nevasca ainda está gritando, mas não pode tocar as pessoas encolhidas do lado de dentro. Nossos ancestrais não sobreviveram ao frio congelante porque eram versões invencíveis e com pele de ferro de nós. Eles sobreviveram porque aprenderam a ver todos os caminhos pelos quais o calor poderia escapar e colocaram obstáculo bem no meio dele. A pele prendia o ar, o abrigo quebrava o vento. A cama de grama impedia que o chão congelado congelasse a pele. A comida alimentava a fornalha do corpo. O fogo secava o que o inverno molhava. E, quando uma pessoa fechava os olhos para dormir, outra ficava acordada para mantê-la viva. Muito antes de a humanidade descobrir como aquecer edifícios massivos de concreto,
Nós sobrevivemos aprendendo a projetar minúsculo microclima e envolvê-lo diretamente ao redor dos nossos próprios corpos. A segunda tecnologia é o fogo. A grama seca dentro dos sapatos de couro é substituída por material fresco.